Pasta 9. Parte 9. Porco na brasa. Alguma dúvida quanto ao hospital? Perguntou Falcão. Por enquanto não, respondeu Cobra. Então prepare para partir. Deixamos a torre do hospital ainda atordoados com os disparos. Descemos as escadarias já nos sentindo diferentes. Começamos a ter raiva daquela situação. O sentimento era de que se víssemos alguém atirando, responderíamos para matar com certeza e não mais como simples reação de sobrevivência. Passamos pelo pátio e seguimos até o portão. Cobra saiu na frente e fez segurança a leste. Prosseguimos em coluna, porém, antes de chegarmos à esquina, Falcão mandou entrarmos em um beco. Entre aí, chacal, vamos ver como é isso por dentro, disse. Enfiei-me por entre 2 barracos escuros. No chão de cimento, uma pequena trilha sem sujeira determinava a posição de cada passada. O caminho era estreito e o tráfego de pessoas era intenso. Uma levantada no olhar, o labirinto de becos se mostrava ainda mais perigoso e medonho. As casas construídas em desordem subhumana formavam inúmeros esconderijos para os guerrilheiros. Apesar da luz do dia, nossas lanternas acopladas ao fuzil precisavam ser ligadas em muitas dobras das vielas. Algumas casas eram de 2 ou 3 andares e se interligavam pelo alto. Era possível atravessar um quarteirão inteiro pelos telhados. Pelo solo, muitas vezes não havia diferença ou divisão entre o que era público, ruas, e particular, moradias. Andando pelos becos, procurando uma saída, frequentemente os soldados se viam dentro das casas. Na tentativa de orientar-se, eram descobertos caminhos que passavam por salas ou cozinhas. Os soldados caminhavam por dentro das residências e no interior dos cômodos, e as pessoas continuavam a realizar seus afazeres como se nada estivesse acontecendo. Seguimos pelo beco analisando o que víamos. Tudo ainda era muito diferente e novo. Savá, disse Tsunami às crianças. Savá, respondiam com um sorriso e ternura infantil. Mais à frente, o beco parecia se abrir em uma praça, ou melhor, em uma área onde existia uma grande árvore no meio da pista de passagem. Na sua sombra, descobrimos um verdadeiro mercado livre no coração da favela. Diversos homens e mulheres amontoavam-se em pequeno espaço vendendo peixes e frutas. Sobre uma das raízes que se estendia pelo cimento do beco, uma mulher sentada oferecia cortes de frango sobre uma tábua repleta de moscas. Apesar disso, não havia receio dos compradores quanto à higiene. Aquela banca era uma das mais requisitadas. Ao lado, um garotinho segurava uma caixa de isopor cheia de garrafas de Coca-Cola cobertas por uma grande pedra de gelo. Uma menina chamou a atenção por andar de um lado para o outro, carregando uma bacia cheia de pequeninos peixes verdes amontoados. Pareciam sardinhas. Ela cantava sobre o preço e com uma das mãos segurava e batia um dos peixinhos no braço e na cabeça. Os moradores se aproximavam e compravam. Seguíamos em direção do PF8 com o intuito de melhor conhecer a área. Ao abandonarmos a feira, uma cena diferente nos encheu os olhos. Um daqueles porcos gigantes que habitavam as ruas da capital Porto Príncipe em meio às crianças e ao lixo ocupava praticamente toda a largura do beco acimentado. Tudo seria normal se o porco não estivesse jogado no chão, esticado e morto, pegando fogo por todos os lados. Um homem remexia-o com um galho de árvore. As pessoas passavam pisando no mesmo lugar em que o animal era cozido e, como de costume, não estranhavam. Minutos depois, um pano abafou o fogo, o porco começou a ser cortado com as mãos e os pedaços vendidos às pessoas. Algumas delas já esperavam com o dinheiro nas mãos. Foto de um espaço aberto com alguns barracos formados por grandes telhas apoiadas em finas colunas de ripas de madeira. Embaixo de um dos barracos há algumas pessoas em pé e sentadas de uma banca de frutas. À direita e à frente, há pessoas sentadas com baldes e panelas em volta. Em primeiro plano, no centro da foto, uma mulher agachada, cercada de baldes e panelas, está com as mãos juntas acima de uma das panelas que contém um líquido branco. Suas mãos estão cobertas pelo mesmo líquido. A mulher está de perfil voltada para a direita de cócoras. Tem pele negra, cabelos crespos e pretos. Usa roupas estampadas, cor-de-rosa e um chinelo branco. Atrás da mulher, mais à esquerda, um soldado brasileiro em pé, levemente virado para a direita. Usa um capacete azul, farda camuflada e colete verde-oliva, coturnos e joelheiras pretas. Nas mãos carrega um fuzil apontado para baixo.
Ao fundo da foto, à esquerda, uma viela que leva a outros barracos próximos onde estão outros soldados brasileiros. Legenda. Início da área de mercado em Pelé, dentro de sítio militar. Foto por Luciano Moreira. A única ideia que poderia vir à cabeça seria uma sensação de mal-estar por aquela cena, para nós, no mínimo, anti-higiênica. Mas já estávamos preparados também para receber e aceitar o choque cultural. Nossas cabeças estavam abertas para assimilar tudo isso como informação e aprendizado, todavia não nego que no princípio foi difícil. As casas na região eram bastante pequenas. Creio que foram assim desde os primeiros tempos da independência do Haiti. Dessa forma, as pessoas na favela não tinham condições de cozinhar em cômodo específico como uma cozinha. Portanto, é hábito cozinharem fora de suas casas, na rua mesmo, por uma série de fatores, como o calor, a fumaça da lenha ou carvão, o pequeno tamanho das residências, muitas vezes de um único cômodo, ou ainda pela falta de ventilação do local. Normalmente, as mulheres pegavam uma panela ou seus fornos improvisados e iam para as ruas, acendiam o fogo com o carvão próximo a alguma parede e faziam a comida para as famílias uma vez por dia, quando conseguiam. Passamos pelo porco e seguimos adiante. Já podíamos ver a Rua Magnólia aproximando-se novamente. Levamos a tarde toda reconhecendo os becos do bairro. A leste da Magnólia, a região à frente da Casa Amarela, na localidade conhecida como Pelé, diziam os informantes que os bandidos dominavam. A oeste, região atrás da Casa Amarela, a área era conhecida como Simon, onde a situação mostrava-se mais tranquila. Tudo isso era sítio militar. Ao final da tarde, retornamos ao PF-8. Chegamos à Rua Magnólia e fomos para a fábrica abandonada. À nossa frente, a Casa Amarela mostrava-se por outro ângulo. Estávamos calmos, mas sabíamos que a área era quente todos os dias. Na última noite, Fantasma havia passado maus bocados nos tiroteios. Aproximamo-nos do grande portão vermelho do PF-8. A sentinela empurrou as roldanas, abrindo espaço para nossa passagem. Minha coluna já não estava confortável com aqueles 30 quilos de equipamento. Contudo, nem por um instante existia a possibilidade de tirar o capacete ou o colete. E quanto ao fuzil, seria mais fácil matar um fuzileiro que lhe tirar sua arma. Com o passar do tempo, o armamento parecia ter sua empunhadura mais macia e a cada dia no Haiti era mais sinônimo de segurança e força. Quando, das nossas folgas, todos se sentiam apequenados por estarem andando desarmados. Era uma sensação de impotência, de que se algo acontecesse, pouco ou nada poderia ser feito. Entramos e fomos para o fundo do galpão da fábrica, onde 2 haitianos conversavam com o nosso intérprete e com um oficial da MINUSTAH. Um deles era baixo, o outro magro e bastante alto, desses que parecem ter pescoço comprido demais. O magrelo comunicava-se em inglês, permitindo ao nosso oficial intervir diretamente na conversa. No meio do galpão, algumas crianças rondavam os militares brasileiros que brincavam com elas o tempo todo. No canto havia alguns pedreiros, coordenados por um haitiano bem gordo e branco, executando algumas reformas urgentes nas paredes esburacadas do PF-8. Ainda junto de nossos homens, outro nativo tentava ganhar algum trocado vendendo Coca-Cola. Tirei $1 americano do bolso do carregador de fuzil e lhe entreguei. Você fala inglês? Perguntei no francês básico ensinado durante o nosso treinamento no Brasil. Sim, respondeu em inglês. Quanto é a coca? $1 são 4 cocas. Me dá 4 então. Peguei uma garrafa das de 500 ml e distribuí 3 aos outros tenentes. Tomei quase a metade de uma vez. O calor era escaldante e a Coca-Cola descia refrescante pela garganta. Quem são aqueles? Perguntei ao vendedor. Eles vieram dar informação para a MINUSTAH a respeito dos bandidos. Aproximei-me então do grupo para monitorar a conversa. O magrelo era conhecido pela tropa como Fininho e já havia trabalhado para os brasileiros no levante de informações em Bel Air. Dizia que os gangsters de Cité Soleil e Cité Militaire iam atacar a Casa Amarela naquele dia ou no dia seguinte para tentar recuperá-la. Seria um grande ataque, pois a casa era um ponto de honra para eles. Não consegui entender o restante, pois Falcão se aproximou e nos reuniu para ordenar que retraíssemos para a base. Embarcamos na Lende e partimos de volta para Vazibé, em Tabarre. No caminho, apenas um único painel grande fazendo referências a tão sonhadas eleições para presidente.
Era uma enorme placa do candidato René Préval. Não havia propagandas ou agitações relativas à vida política. A aura que dominava o povo era de impotência e impunidade nesse campo. Ninguém acreditava nas eleições. Chegamos, medidas de segurança do armamento. Era momento de descansar. Fantasma partiu na frente e permanecemos na entrada do prédio da companhia por uns 10 minutos conversando besteiras. Subimos a escadaria com os capacetes azuis nas mãos, entramos na bagunça do nosso alojamento em mudança. Na porta de um dos quartos, uma surpresa até engraçada. O quarto de Fantasma semiaberto convidava-nos a apreciar uma cena interessante. No chão, 4 ou 5 malas do tipo T10 jaziam jogadas e abertas, ocupando toda a área que poderia estar livre para passagem. Perto de uma das paredes, um fuzil jogado com o carregador ao lado. O colete balístico estava sobre a cama, acoplado ao tático com os demais carregadores e granadas. O rádio ficou abandonado em cima de um notebook que dormira ligado. Uma gandola de combate jogada perto da porta. Por cima de toda a bagunça, Fantasma dormia um sono profundo e exausto. Na cama, o colete, e no chão, o homem, ou melhor, o que sobrara dele depois de quase 2 dias inteiros na Casa Amarela. Quando chegara, largou o material mais pesado e se jogou sobre as malas com a farda e o corpo sujo. Sequer o coturno e a caneleira conseguira retirar. Fantasma, acorde, falei. Os olhos mal se abriram e já voltaram ao sono profundo. Deixe-o, vamos descansar também. Amanhã nossos pelotões chegarão, disse Pasta 10. Parte 10. Miséria bem vestida. Meu pelotão chegaria naquele dia. Eram 9 horas da manhã e estávamos no aeroporto aguardando as aeronaves Hércules vindas de Boa Vista pousarem. Era uma satisfação muito grande receber meus companheiros. Às 9h15, com uma precisão impressionante, o primeiro avião apareceu no horizonte, perdendo altura. O pouso foi sutil. Pelas escadarias das portas, logo apareceram os primeiros rostos conhecidos. Fiquei em posição visível e rapidamente meu pelotão, com aquelas malas pesadas, foi se aproximando e se organizando. Proferi algumas palavras de boas-vindas. Embarcamos e partimos para a base B. Todos observavam tudo extasiados. Ao chegarem, deixaram seus pertences diante dos quartos e partimos para um rápido reconhecimento da base. Em 10 minutos já estávamos de volta. Nosso tempo era escasso e depois do almoço partiríamos para ocupar o PF-8. Retornamos à área do alojamento. Meu adjunto de pelotão, Chacal 4, já estava com o material preparado para ser distribuído. Rádios, munição, coletes e granadas. Os soldados recebiam tudo sem entender o que se passava realmente. Talvez esperassem uma adaptação calma às operações, mas não teriam esse tempo. A missão exigia urgência nas ações. Às 10h30 já estavam prontos para partir. Reuni todos no PC do Falcão e passei a situação geral do bairro para onde estávamos de saída. Sítio militar está em guerra. Todos os dias há conflitos. Será necessário muito trabalho e sorte para todos nós. Contei a eles rapidamente sobre minhas experiências nos dias anteriores e todos se surpreenderam com a intensidade dos fatos. Depois emiti as primeiras ordens. Depois do almoço, vamos partir com o Chacal 1, meu primeiro GC na Land Rover, o Chacal 2 e o 3, segundo e terceiro grupos na viatura 5T. Apesar de todos os contingentes costumarem engatilhar suas armas nos locais de combate, confio muito no nosso treinamento e considero nosso pelotão diferente. Todos vocês deverão engatilhá-las aqui na base antes de sair, sempre. Determinei ainda que, ao chegarmos, o Chacal 1 e o 4 ocupariam a sede do PF-8, a fábrica abandonada. O Chacal 2 ocuparia o hospital e o 3 a famosa Casa Amarela. Liberei todos para colocarem as malas em algum dos quartos e irem almoçar. Não haveria tempo para se adaptar ou reconhecer os alojamentos. Com menos de 4 horas em Porto Príncipe já iriam ocupar uma favela. Por volta do meio-dia partimos. Agora me sentia realizado. Pela primeira vez comandava meu pelotão em operações no Haiti. Além de partir na frente, seguida pela 5T. As 2 viaturas não tinham toldos e os militares ficavam para o lado de fora com os fuzis apontados para os flancos. Por cima das cabines sempre havia 1 ou 2 soldados realizando a segurança à frente. Fomos pelo caminho costumeiro.
Utilizando a frequência 7, eu passava os nomes dos pontos principais da cidade aos sargentos e comandantes de grupo. Chegamos ao supermercado Red Planet. Parei as viaturas e mandei um militar do 2º GC comprar um pacote de balas. Cabo Velho, compre lá pra gente, falei. Ele acenou com a cabeça e partiu com a esquadra que comandava para o supermercado sem entender o porquê da ordem. Enquanto esperávamos, observávamos a rua Frère Simon lotada de pessoas. Na esquina, ao lado da Avenida Toussaint-Louverture, os homens da PNH, vestidos todos de preto e encapuzados, empunhavam fuzis. Não se atreviam a entrar no bairro, no qual, logo na entrada, um blindado com militares do Senegal se perdia estático no meio da população que ia e vinha do interior de sítio militar. As viaturas eram altas. Embarcados, conseguíamos ver sobre alguns muros. Por trás de um deles havia um pequeno terreno baldio. Nele, algumas crianças pareciam brincar. Bem no canto do terreno, ao lado de uma galhada, uma cena diferente chamou a atenção. Olhem a última criança, apontou Marrocos. Uma das crianças, com aproximadamente 10 anos, pés descalços e roupas surradas, mas limpas como de costume, largou o grupo de lado e aproximou-se do muro. Abaixou as calças e começou a defecar. Nenhuma das outras parecia estranhar a situação. Tudo parecia normal. O ator principal da cena, ao acabar seu feito, apalpou o solo ao redor. Segurou uma pequena pedra, olhou-a e descartou-a jogando longe. Pegou outra e também a descartou. Na terceira, bingo, olhou, aprovou e a utilizou para se limpar como se fosse papel higiênico. Ela ainda repetiu a operação com outra pedra e, quando se sentiu limpa, subiu suas calças e prosseguiu na brincadeira. Os soldados riram da cena e ficaram um pouco encabulados. Sentiam também um pouco de vergonha por presenciarem aquilo. Logo, o pessoal das balas retornou. "Pronto, tenente!" gritou Cabo Velho enquanto embarcava sua esquadra na viatura. "Pode partir, motorista!" Entramos em sítio militar. Enquanto descíamos a rua na direção do PF-8, o comandante da 2ª Esquadra do 3º GC, Van Halen, perguntou-me, depois de olhar bastante as pessoas na rua: "Tenente, tudo aqui é muito pobre. Mesmo assim, a gente não vê ninguém desarrumado. Todos andam com roupas limpas e passadas e sapatos. Por que será? É uma questão de cultura, é falta de educação a pessoa andar desarrumada no Haiti, por mais pobres que sejam e mesmo que lhes falte completamente higiene, em termos de hábito da população mais carente, todos estão sempre bem vestidos. A preocupação com isso é constante", respondi. Desde a escola, as crianças são obrigadas a ir para as aulas muito arrumadas, sob pena de apanharem dos professores ou da diretoria se sua apresentação não estiver boa. Por diversas vezes são mandadas de volta para casa com um bilhete avisando os pais do ocorrido. E com os adultos também não é diferente. Uma pessoa sem camiseta na rua pode ser linchada pelas outras por ser considerado falta de respeito. Certa vez realizamos uma partida de futebol no estado de Haiti contra um time da região. Fizemos a preliminar de um jogo da Liga Haitiana. Pensávamos entrar em campo para uma partida treino bem informal. As bilheterias foram abertas e os torcedores encheram as arquibancadas para assistir a nós, os brasileiros. Porém, não estávamos preparados para tanto entusiasmo da torcida. Entramos sem camiseta e o outro time estava uniformizado. De imediato, iniciou-se progressivamente uma vaia que rapidamente tomou o estádio inteiro. Todos gritavam e xingavam. Não sabíamos o que estava acontecendo e nos olhávamos interrogativos, até que um dos nossos intérpretes entrou em campo afoito, visivelmente chateado. "O povo está triste com os brasileiros. Vocês não podem entrar em campo sem camisa, isso é muito feio." As vaias aumentavam e do gramado a nossa impressão era de que poderiam invadir o campo a qualquer momento para nos lincharem. Naquele momento, um dos vigias do estádio apareceu correndo de dentro do túnel dos vestiários com uma sacola. Nela trazia um jogo de camisetas azuis sujas e fedidas, já usadas por um time na véspera. Reunimos a equipe e distribuímos o uniforme. Arrumamo-nos e retornamos ao campo. Conforme os jogadores pisavam no gramado devidamente uniformizados, as vaias transformavam-se em calorosos aplausos e dessa forma foi possível a realização do jogo. Voltando então ao primeiro dia do pelotão Chacal em sítio militar, seguimos até o PF-8, onde entramos pelos portões vermelhos cercados por crianças que monitoravam o movimento da tropa.
distribuía algumas balas enquanto os soldados falavam. O Chacal chegou, o Chacal chegou. Os portões foram fechados e as viaturas estacionadas. Desembarcar, falei. Cada comandante de grupo já sabia o que fazer e para onde ir. Reuniram seus homens e aguardaram-me para eu levá-los aos pontos. Meu adjunto, o Chacal 4, dirigiu-se ao pelotão que saía. Eram muitas as suas atividades, incluindo manutenção de gerador de energia, suprimento de munição, coordenação de segurança da fábrica, de água e de comida. Por muitas vezes brincava com meus soldados, dizendo para agradecerem a Deus pelo adjunto que possuíam, pois era ele quem tomava as medidas para as melhorias e o conforto da tropa. Minhas atividades eram operacionais e definitivamente não me preocupava com as tarefas dele. Fui atrás do comandante de pelotão que saía para obter informações. O rádio operador fez o mesmo para saber sobre as comunicações. Pelo rádio chamei tanto o Chacal 2 como o 3. Preparar para partir. Saí do galpão e fui em direção ao Portão Vermelho. Os GC já estavam me aguardando. Passei por eles quieto e os comandantes de grupo também seguiram assim. Da mesma forma, as esquadras seguiam seus líderes. Depois do portão, um porco dos pequenos divertia-se ao lado de outras crianças que também brincavam todos na mesma poça d'água, ou melhor, de lama. Mais à frente, uma carcaça de um carro de passeio enriquecia o cenário. Seguimos em frente e chegamos à Casa Amarela. Chacal 3, ela é sua, falei. Sim, senhor, respondeu enquanto partia na direção da porta da casa. Seus homens seguiam enquanto alguns realizavam a segurança da esquina. Prossegui com o restante do grupo. A tensão era total. Estávamos em área vermelha. A qualquer momento poderíamos ser surpreendidos. Atravessamos a Rua Magnólia e seguimos pela Simão 6. Conforme nos afastávamos do PF8 e da Casa Amarela, tudo parecia ficar mais sombrio. As pessoas olhavam desconfiadas. Não havia recepções calorosas por parte dos adultos. Percebíamos uma mistura de receio e medo com uma pitada de confiança nos brasileiros, mesmo que essa estivesse bem no fundo dos seus sentimentos. Muitos não falavam com a tropa por medo de retaliação por parte dos bandidos da área. As crianças eram as únicas que faziam festa e nos acompanhavam nas suas brincadeiras inocentes. Ao final da Simão 6, uma pequena pausa. Era a rua do hospital. Caiçara, faça a segurança para cima, falou Chacal 2. O comandante da esquadra afastou-se e observou na direção oeste, enquanto seu canga cobria o lado leste durante nossa passagem. Canga é uma denominação utilizada em muitos dos nossos exercícios brasileiros. Designa um militar que forma dupla com outro. Para todas as atividades, seja em exercícios, seja em missão real, utilizávamos esse tempo para as conferências das faltas. O canga indicava a falta do seu companheiro e pegava a ração para o outro. Nas situações de risco, um canga protegia o outro. Era mais ou menos assim que funcionava. Descemos então na direção leste por mais 30 metros até o grande portão do hospital. Entramos. Chacal 2, aquela é a torre, falei. Entramos sem falar com ninguém e fomos subindo. Lá em cima, o calor do Caribe era ainda mais forte. Tá com você, Chacal 2. Vou partir para o PF8 para ver se precisam de mim lá. Depois eu vou para a Casa Amarela. Chamei o radiooperador e retornamos sozinhos. A sensação de insegurança era bem maior andando somente em duas pessoas, mas não havia outra maneira. O comandante até poderia empregar mais militares para realizar os deslocamentos com maior cuidado, mas seria um grande desgaste para o pelotão. Retornei. Depois de rápidos contatos com as tropas que saíam, trocamos as posições e ocupamos de vez o PF8. O outro pelotão partiu para a base B. Agora estávamos sozinhos em sítio. Pasta 11. Parte 11. Chacal. Chacal é um lobo selvagem encontrado em vários continentes. O pelotão Chacal usava esse nome antes mesmo de eu ser seu comandante. Era comandado por mim, um primeiro-tenente de infantaria e constituído de 3 GC, cada um com 9 homens, comandados por terceiros sargentos de indicativo Chacal 1, Chacal 2 e Chacal 3. Em cada GC havia 2 esquadras, cada uma com 3 soldados comandadas por cabos. Além dos 3 grupos, havia ainda um cabo radiooperador especialista em comunicações e um segundo sargento, o Chacal 4, subcomandante do pelotão.
Todavia, dentro dos pelotões da nossa companhia, havia uma organização interna que a diferenciava das outras. Em cada um existia uma distribuição de atribuições detalhada e treinada durante a preparação para a missão. Em cada pelotão havia um motorista de viatura 5T, caminhão, um caçador, sniper e um cabo armeiro que cuidava do armamento. Todas as esquadras possuíam designações para contatos via rádio que foram surgindo naturalmente durante o adestramento e conforme as necessidades. Cada esquadra possuía um motorista de viatura Land Rover. Cada GC possuía ainda um atendente formado para atuar em situações de primeiros socorros a feridos, um responsável por preparar o material de subsistência, como ração e água, se necessário, um homem para preparar a viatura do GC, um responsável pela guarda de armamento, se fosse o caso, um homem para controlar a munição, um fotógrafo que também era relator e um arrombador e um granadeiro. Todas as atividades administrativas eram coordenadas pelo adjunto e as relativas a equipamentos de eletrônica e comunicações pelo radiooperador. Todas as atividades operacionais eram coordenadas pelo comandante de pelotão e pelos comandantes dos grupos. Com todas as atividades e responsabilidades treinadas exaustivamente durante a preparação, pouco precisava ser ensaiado às vésperas das missões. O trabalho foi muito facilitado. A tropa era uma equipe que se apresentava especializada em todos os níveis. Dessa forma, tínhamos mais autonomia dentro de cada setor. Em uma empresa, cada operário da ponta da linha deve ter em mente a intenção de seu chefe quando da realização cotidiana de seu trabalho. E isso só se consegue se a equipe for unida e treinada, não só individualmente, mas também em seu conjunto. No caso do Chacal, os militares sabiam tudo uns dos outros, foram formados juntos, enfrentaram unidos diversas situações difíceis durante os treinamentos. Em função disso, passaram a ter uma amizade especial. Existia em todos os níveis de hierarquia dentro do pelotão uma forte relação de confiança entre comandantes e subordinados, e a maioria das decisões tomadas levava em consideração opiniões e sugestões dos militares mais modernos. Assim sendo, os soldados conheciam as intenções de seus comandantes. O treinamento de pelotão no Brasil foi intenso. Muitas instruções ministradas durante a preparação não eram previstas pelo programa de treinamento do Exército. Eram fruto de experiências colhidas por outros contingentes que haviam enfrentado situações de combate no Haiti, bem como de aprendizagens dos comandantes da companhia, pelotões e grupos em cursos nas Forças Armadas e com as polícias. Todo o conhecimento acumulado fora passado exaustivamente aos militares da companhia durante anos e mais intensamente nos 6 meses anteriores ao embarque. Desde os estágios de preparação, a 3ª Companhia destacava-se nas operações das quais participava, e isso ocorria sobretudo nas atividades que implicavam a realização de patrulhas com tiro real e quando exigiam a pronta resposta a incidentes isolados, nos quais quem deveria ter o controle da situação e o dever de tomar a decisão correta era o escalão mais baixo, o soldado. Ficou bem claro que nossos soldados não se comportavam apenas como executantes normais. Eram comprometidos com a lógica dos comandantes. Era como se todos tivessem a certeza de que suas decisões seriam apoiadas pelos superiores. Sabiam que os chefes confiavam plenamente em seu trabalho, e isso os fazia sentirem-se importantes e competentes. Nas atividades diárias, sempre era realizada uma reunião para a divisão das missões. Desde o adestramento, eram todas elas anotadas e controladas pelo adjunto para evitar sobrecarga em algum GC. Às vezes isso não era suficiente e o desgaste da tropa era inevitável.